Efésios capítulo 4, versículo 11. Quem pode ler? Quem pode fazer essa leitura aí? Continua. Continua. Estatura completa. Isso. Estatura completa de Cristo. Então, é um tema que eu acredito que seja extremamente importante, onde nós vamos estar falando dos 5 dons do ministério, e hoje seria uma aula apenas introdutória. A gente vai abordar de forma geral, e depois a gente vai estar falando de cada dom em si. E aí, hoje já vai abrir um leque muito grande. Hoje vai abrir um leque. Não entendi, Evelyn. Nunca consegui terminar esse estudo. Nunca. Vamos ver agora. Nunca consegui. Entendeu? Mas sempre tem alguma coisa que para no meio do caminho. Alguma coisa que surge do nada, enfim. Mas agora vai. Então, o que acontece? Existe até um livro muito bom do Kenneth Hagin que eu recomendo, que fala sobre os dons do ministério. Esse é o tema mesmo, os dons do ministério. Então, vale a pena você ler esse livro, você comprar, ler esse livro. Entendeu? É um cara que tem uma visão bem interessante. Entendeu? Em relação ao apostólico, eu não concordo muito com ele, não. Mas o restante é de extrema importância. Entendeu? Assim, vocês vão entender por que do apostólico eu não concordo com ele no que ele fala. Eu vou falar um pouco aqui hoje também. Entendeu? Então você vai entender o porquê. Não é que, já de antemão, não é que eu não concorde com o apóstolo. Pelo contrário, eu concordo muito. É ele que discorda, entendeu? É ele que discorda, tá entendendo? Mas, enfim. Mas ele é mais velho, já morreu, respeito. E aí o que acontece? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu vou falar de uma forma mais introdutória, para depois a gente ir fazendo uma abordagem. Primeiro, por que estudar essa temática? Primeiro, porque, como igreja, eu acredito nos dons do ministério. Nós não temos, né, aqui a gente não prega arminianismo, ou calvinismo, ou luteranismo, ou qualquer outro ismo, a não ser o cristianismo. A não ser o cristianismo. Nós não pregamos sobre, até porque não é que eu não acredite, é porque Armínio foi Armínio, Calvino foi Calvino. Acabou, entendeu? E ponto final. Ponto final. Eu não tenho como, eu não consigo entender o porquê que eu deveria ser alguma coisa. Eu gosto tanto de um estudo quanto do outro. Eu acho fantástico. A galera que prega sobre o calvinismo é extremamente radical, me amarro. Mas a galera que prega sobre Armínio é uma galera que tem uma visão, não é mais amorosa, não é mais nesse sentido, mas é uma visão que se encaixa um pouco mais com aquilo que eu acredito. Porém, não quer dizer que eu não acredite também no que Calvino prega. Enfim, eu não estou nem aí no bom sentido para Calvino e Armínio. Foram homens, gente. Entendeu? Foram homens. Ainda bem que esse negócio está gravado. Foram homens. Hã? Não entendi. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Se você me pergunta, como a Alexandre está falando, mas tu é o quê? Eu sou nenhum nem outro. Eu sou cristão. Acabou. Eu não tenho que seguir uma linha. Ninguém tem que seguir linha nenhuma. Ninguém tem que seguir linha nenhuma. Apesar de que, não me entenda errado, que como se eu jogasse o estudo dos caras no lixo.
Quem sou eu? Entendeu? Só que sou cristão e sigo a Bíblia. Eu não me converti com Armínio pregando, nem Calvino. Entendeu? Nem Lutero, entendeu? Se você for estudar de forma profunda sobre Lutero, tu vai falar, pô, o cara foi doido, irmão. Não serve, tira ele. Entendeu? É Lutero que vai trazer as práticas do catolicismo que a gente utiliza hoje. Então, enfim. Ah, você é protestante. Dentro daquela sistemática de currículo, eu vou botar que sou protestante. Mas a gente não protestou sobre nada, gente. A gente não protestou sobre nada. Entendeu? Agora, você é cristão? Sim. Sou cristão. Sou evangélico, sou cristão. Então, quando eu vou falar de uma visão, eu quero deixar claro uma visão bíblica. Uma visão bíblica. Que visão bíblica seria essa? Os dons do ministério é uma visão bíblica. Os 5 dons do ministério é uma visão bíblica. É extremamente importante nós sabermos sobre cada um deles, para que a gente não venha falar besteira aí fora. Então a gente precisa saber sobre eles, sobre cada um deles, o quanto eles são importantes para a igreja. Preste atenção no que a Juliana leu. Que os dons do ministério, eles foram dados à igreja para aperfeiçoamento dos santos. Então, como nós vamos negligenciar isso? Se os dons do ministério é para aperfeiçoar a igreja. Não tem como a gente negligenciar isso. Está entendendo? Então, é esse tipo de estudo ao qual eu creio. É esse tipo de estudo que eu creio. E você vai ver. Aí eu te pergunto, quem que vai falar mais sobre os 5 dons do ministério? Obrigado, Eva. Armínio ou Calvino? Quem vai falar mais? Quem sabe? Quem chuta? E aí? É Calvino, pastor, é ele mesmo. É o calvinismo que vai falar mais sobre os 5 dons do ministério. Ah, então por isso eu sou calvinista? Óbvio que não, gente, está na Bíblia. Entendeu? Está na Bíblia, gente. Isso é só para tu arrumar problema, meu irmão. Isso é só para tu arrumar problema. Enfim, mas a gente vai se aprofundando aqui e a gente vai se entendendo. Então, o porquê de estudar? É necessário nós aprendermos sobre, para que a gente possa entender por onde a gente está caminhando. E outra, você vai se descobrir dentro do ministério. É óbvio que nem todos são pastores, ou apóstolos, ou doutores, mestres, né? Ou evangelistas, ou profetas. Nós sabemos disso. Mas é muito claro, quando a gente começa a falar sobre os dons do ministério, você se vê. Você se vê ali. Cara, eu me vejo nisso aqui. Eu me vejo fluindo nisso aqui. Seja muito ou seja pouco, mas você se vê fluindo naquilo ali. Então você começa a se encaixar. E o porquê que isso foi dado à igreja? Que eu já falei, para abrir o nosso estudo, para aperfeiçoar os santos. E como é que eles vão aperfeiçoar os santos? A gente vai ver isso aqui também. Como que os dons do ministério vai aperfeiçoar os santos? Enfim, outra coisa que a gente deve saber é que os dons do ministério é um presente para a igreja. Dons significa presente. Então, dons do ministério é presente para a igreja. Deus levanta dons, levanta pessoas como presente para a igreja. Ele dá à igreja um pastor, ele dá à igreja um evangelista, ele dá à igreja um apóstolo, ele dá à igreja um mestre, ele dá à igreja um profeta. Entenda que isso é um presente de Deus. E o que a gente faz com um presente que a gente ganha? Cavalo dado não olha os dentes.
Não. Esquece isso. Não, vamos olhar assim. A gente zela, a gente cuida, não é isso, Toninho? A gente zela, a gente cuida. Porque se nós ganhamos um presente de uma pessoa que a gente não gosta, a gente deixa até de lado. Mas quando a gente ganha um presente de uma pessoa que a gente ama, a gente zela, a gente cuida, a gente abre com o maior carinho, não quer sequer rasgar o papel, é tudo. Não passa. Aquilo ali é de recordação. Você vai cuidar daquilo ali. Então, quem é que deu o presente? Eu acredito que você ama, que foi o próprio Deus. Então, se o próprio Deus deu o presente e você o ama, então você vai cuidar desse presente, você vai cuidar dessas pessoas. Então, nós devemos cuidar dos apóstolos, dos pastores, dos profetas, dos evangelistas e dos mestres. E aí você percebe que a igreja ela tem dificuldade em crescer quando não tem os dons do ministério. A igreja, ó, guarda isso, ó, a igreja tem dificuldade em crescer quando falta pelo menos um, dois, ou alguns dois dons do ministério. Ela tem dificuldade em avançar. Ela tem dificuldade de avançar. Imagina numa igreja onde não existem mestres, onde não existem profetas, onde não existem pastores, evangelistas e apóstolos. Imagina na igreja. E você vai perceber que tais dons, eles são funcionais. Não é uma ordem, Rafa, hierárquica. Essa ordem hierárquica, quem criou foi o homem. Não existe essa ordem hierárquica, onde o apóstolo ele é maior do que o bispo é maior do que o pastor é maior que o evangelista. Essa ordem ela não existe. Ela não existe. Quem colocou tais ordens foi o próprio ser humano, foi o homem. Então não existe quem é maior, quem é menor. Existem funções dentro do ministério. Existe um trabalho dentro do ministério. Então, o pastor precisa respeitar o profeta como mestre, como evangelista, como apóstolo, dentro das funções deles. É óbvio que existe o pastor da igreja, existe o líder fulano, existe o líder, existe tudo isso. Porque por causa da organização, mas não é por causa do título. Por diversas vezes, o Marcelo está aqui, o pastor Marcelo, de exemplo e de testemunho do que a gente viveu lá atrás. Nós éramos diáconos e dirigíamos culto evangelístico com presbíteros ou pastores dentro da equipe. E nem por isso os pastores passavam por cima. Os pastores, eles respeitavam toda a ordem do evangelismo no lar. Toda a ordem. Não, pastor, não, diácono, está contigo. Diácono Wagner, está contigo, fica tranquilo aí. E a gente respeitava, não, pastor, posso começar? Pode, com certeza, está contigo. Então não é por causa, ainda que havia hierarquia por causa do título, ou pensasse assim, ela, na verdade, ela nunca existiu em relação a estarmos juntos. E é difícil a gente ouvir isso, porque normalmente, por eu ter um título, eu quero estar aqui. Mas eu não estou aqui. Na verdade, eu tenho que estar aqui, ó. Tudo muito. Exatamente. É a vaidade que faz isso. Eu tenho que estar junto com todo mundo. Essa é a realidade. Mesmo eu sabendo qual é a minha função, qual é a minha responsabilidade. Eu preciso ensinar a igreja a nós se vermos de maneira iguais. É por isso que algumas coisas, a gente vai abrir um monte de leque aqui, gente. Aí por isso que não é só o apóstolo, o pastor, não. A gente vai abrir um monte de leque aqui. É por isso que você não vai me ver, principalmente se o evento for nosso. Se o evento não for nosso, aí não tem jeito. Aí
eu obedeço e honro a pessoa que está lá. Mas agora, se o evento é nosso, você não vai ver eu separando, por exemplo, não, aqui é os pastores, aqui é os diáconos, aqui é os obreiros, aqui são os párias. Sabe o que é párias, não? Não? Sabe o que são os párias, não? Sabe, pastor? Hã? Os párias, na Índia, ela é formada por castas. Isso já foi proibido lá desde a década de 60, se eu não me engano. Mas eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, né? Formado por casta. Foi proibido já, o Bertão teve lá, né? As castas? Ah, essa lei não funciona, verdade. A lei é desde a década de 60, mas ela não funciona na Índia, entendeu? Deveria funcionar, uma lei deles mesmo, mas não funciona. Que é o que? Elas são divididos. Existe os Brahmas, os Vaixás, enfim, eu esqueci o nome, acho que é Kshatriya, alguma coisa assim. E existe os párias. Os párias é os que vivem à margem da sociedade. Então eu fiz uma piada sem você entender, porque faltou um pouco mais de cultura, senão tu tinha rido, entendeu? Faltou só um pouquinho mais, entendeu? Então, enfim, dentro da igreja, os párias são os que vivem à margem mesmo da sociedade. Vivem totalmente à margem. Então, existe, infelizmente, nas igrejas, obreiros, pastores, evangelistas e párias, entendeu? Que não participa de nada. Tem um almoço, não, com os pastores. Aí você vê 20 mil na cozinha, cozinhando para pastores. Cara, você não consegue ver que isso é um absurdo, não, gente? É um absurdo, cara. Cara, mas é honra. Quem fala muito sobre uma maneira simples de honrar, o pastor Marcelo fala, só esteja presente. Acabou, meu irmão. Simples. É óbvio que todo mundo gosta de presente. Meu aniversário está chegando dia 21 de junho. Entendeu? Minha esposa é dia 28. E aí o que acontece? Todo mundo gosta de presente, gente. Eu calço 43. Todo mundo gosta de presentes, gosta de algo novo. 48 calça e a camisa é GG, XG. Enfim, todo mundo gosta de presente. Isso é legal, ó, beleza. Isso é bom para todo mundo. Ok. A honra verdadeira, ela é sempre bem-vinda. Mas isso não é por causa de um prato de comida, irmão. Aí você vai num evento, num café, tá todo mundo separado. Eu tô falando para vocês que eu não quero participar, mas quando a gente vai nesses lugares, existe um outro tipo de honra, que é o pastor que está dentro do evento e que vai falar para você assim, ó, vem tomar um café aqui com a gente. Eu não posso chegar para eles e, não vou. Por diversas vezes, é que vocês não perceberam, mas por diversas vezes eu já fiz isso. Ah, pastor, tomar um café aqui, não, porque vocês estavam lá comigo. Vou ficar aqui mesmo, tranquilo. Diversas vezes. É que na maioria vocês não percebem. Entendeu? Porque para mim é um absurdo. Mas é onde eu consigo. Mas tem hora que a gente não consegue, pô. Você entra na igreja e o pessoal, não, tem que sentar aqui, ó. Sentar aqui, tá separado do teu lugar. Não tem jeito. Até por respeito à doutrina deles. Entendeu? Não, pastor, pior quando eu chego na igreja eu tenho que subir e sentar no altar. E ficar igual um pinguim olhando para a igreja. Ué, Cátia, só é o meu pensamento. Enfim, é verdade, está gravando. E aí o que acontece? Aí o que acontece? Eu não sou fã. Não sou fã. Até porque essa ordem eclesiástica
Vão falar que eu sou doido, cara, mas ela não existe. Ela existe para a função, para o trabalho dentro da igreja, como liderança, o que lidera o corpo dos diáconos, o que lidera, sei lá, no evento tal, o que lidera. Essa liderança ela é normal em qualquer tipo de instituição e organização. Mas quando a gente fala dos dons do ministério, não tem maior, nem pior, nem melhor, não tem, não existe. É por isso que a gente frequentou uma igreja que o profeta era o líder da igreja. Ele não se via como pastor e ele nem se chamava como pastor. E não era o profeta de ficar revelando nome de identidade, não, filho. Servia como profeta na igreja, mas ele não era o pastor da igreja. Tinham 2 pastores na igreja. A gente sabe porque dentro do estudo eles falaram isso. Tinha um evangelista na igreja. Eles falavam, a gente só não tem apóstolo ainda, mas não é apóstolo no título, é na função. É na função, e vocês vão perceber isso. Entendeu? Na função, não é no título. Não é no título. É por isso que normalmente a gente fala que vai legitimar, ou vai... É um termo que eu gosto de usar. Legitimar é aquilo que Deus já fez. Nós estamos legitimando, não que eu vou legitimar o que Deus... eu estou agora carimbando o que Deus fez. Não, estou reconhecendo na terra aquilo que Deus já fez, como um sacerdote. Eu reconheço isso. Entendeu? Então, a palavra do tipo reconhecer, legitimar, para mim são as melhores. Do que consagrar, do que não estou... Que consagrar também tem sentido. Mas ele tem sentido de separação. Estamos separando para o ministério. Entendeu? Também tem sentido. Mas eu gosto de usar essas frases, esses termos, essas palavras, porque Deus já fez. Vai além de mim. Entendeu? Deus já fez. As pessoas já veem como tal. Então, por isso, as pessoas passam a ser. Amém até aqui? A igreja de Cristo é o corpo vivo de Deus na terra, para que ele funcione de forma eficaz. O próprio Senhor distribui dons do ministério. Esses dons não são cargos para promoção pessoal, mas encargos espirituais, ou seja, são trabalhos com fins claros de aperfeiçoar os santos, edificar o corpo e cumprir o trabalho, cumprir o ministério, cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. Cumprir o seu propósito. Ontem a gente viu até um filme que o Rafa identificou isso, né, Rafa? E realmente o cara cumpriu o propósito dele. No final, ele entendeu. No final, ele entendeu. Sobre a vida dele mesmo. No filme. Né? Digo no filme. No final, ele entende. Entendeu? Que o propósito dele era aquele de ajudar aquelas pessoas mesmas. Enfim, o que acontece conosco Qual é o nome do filme? O Pior Vizinho, né? O Pior Vizinho do Mundo, né? Acho que é o Pior Vizinho do Mundo. Muito bom, gente, muito bom. Ranzinza toda vez. Eu lembrei muito do Alexandre naquele filme. Até citei o nome dele. Eu citei o nome dele. Lembrei bastante. O cara tem um jeitão do Alexandre, um ogro. Ó, vamos lá. Dentro dessa visão, a gente vai perceber que existe um propósito para os dons do ministério, que tem a ver com aperfeiçoar os santos, edificar o corpo e cumprir o seu chamado. Então é por isso que eles precisam existir. Mas quem dá é Deus. Eles não precisam existir porque eu quero que eles existam. Não, quem dá o dom é Deus. Então, Deus dá o presente.
Então eu tenho que aguardar que Deus dê esse presente para a igreja. Que Deus dê esses presentes para a igreja. Continuando. Os dons, eles não são para a exaltação de líderes, mas para o serviço do povo de Deus, até que todos alcancemos a maturidade espiritual em Cristo. Essa frase aqui não é minha, é de John Stott. Então não é só eu que penso sobre isso. Tem uns caras avivados aí que também pensam sobre isso. Está entendendo? Não é cargo, são encargos. Não é título, não é título. São dons do ministério. Não é para poder ser melhor um do que o outro, ou maior do que o outro, mas é para servir a igreja. É totalmente diferente. Quando a gente para pensar desse jeito, você percebe que por que tem pessoas, por que tem dons do ministério que se doam tanto para a igreja. Eu vi... Não tem jeito. Eu vi uma... Não tem jeito, Cátia, agora não tem. Eu vi uma mulher sofrer muito, que vocês conhecem, como profeta, como uma profetisa. Como profeta, irmão, porque profeta sofre pra caramba. Com todos os erros dela, mas também tem os seus acertos. E como profeta, eu vi ela sofrer pra caramba. Muito, mas é o ministério dela. É o ministério dela. Servindo as igrejas, servindo pessoas, eu vi ela sofrer. Como profeta, pô. Pastores, eu não preciso nem citar. Pastores, eu não preciso nem citar. Você vê o tempo todo as pessoas que estão trabalhando de forma séria, sofrendo dentro do ministério. Qual foi a aula passada? Sim, da justiça, sim. Exatamente. Sofre por causa da justiça, sim. Mas sofre. Mas sofre, cara. Entendeu? São coisas que não tem como a gente correr. Pode falar, Rafa. Uhum. Sim, sim. Uhum. Há um desequilíbrio, sim. Muito bem. Flui. Flui. Uhum. 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 Com certeza, Rafa, com certeza, mas a visão é essa mesmo. Então cansa. Cansa para quem está servindo, gente, vai cansar. Quem está servindo vai cansar. Mas inúmeras vezes cansa também por causa da perseguição. Por causa da perseguição. Então não foi uma, duas ou três, foram muitos lugares por onde ela passou que foi difícil. Em diversas situações. Foram difíceis demais. Entendeu? Porque está servindo. E servir é desse jeito. Cristo, após a sua vitória na cruz e ressurreição, repartiu dons, não apenas espirituais, que está lá em Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 12, mas ministeriais, que é o que a gente está falando, que envolvem responsabilidades específicas na edificação da igreja. Uma coisa que a gente precisa separar são esses dons espirituais, que vai falar a respeito de cura, falar em línguas, profetizar, são dons espirituais. E outras coisas são os dons do ministério, que são os 5, ok? Que é o apóstolo,
que é o pastor, que é o evangelista, que é o mestre, que é o profeta. Os 5 dons do ministério, ele precisa entender que como ele serve a igreja, então ele deve servir como tal. Ele deve fluir naquilo a qual Deus deu a ele. Ele precisa fluir como profeta. Ele precisa fluir como evangelista. Ele precisa fluir. E para fluir vai exigir dele conhecimento bíblico. Porque senão ele não flui. Por mais que ele tenha o dom chamado ministerial, ele não consegue fluir por falta de conhecimento da palavra. Por falta de conhecimento, ele fica travado. Ele não sabe para onde ir. Ele tem dificuldade de entender por que ele tem tais dons. Por que ele é assim. Por que ele é desse jeito. Ele tem dificuldade. Mas ele tem dificuldade porque falta conhecimento bíblico. Falta conhecimento da palavra. Você pega, por exemplo, o primeiro que a gente vai citar, que é o apóstolo. O apóstolo ele não é o título no Brasil, gente. Foi no Brasil. E em alguns outros países também. Mas principalmente no Brasil. O apóstolo foi dado como título. Você agora é ungido apóstolo porque, enfim, você está crescendo no ministério e para cuidar da igreja não dá mais como pastor. Tu tem que ser um apóstolo. Apóstolo foi dado como título. Se você vai no sentido da palavra, o apóstolo é o enviado. Já quebrou um monte de situações aí. O que mais existe são apóstolos que não foram enviados. Então, se o apóstolo ele não é enviado, então não tem por que ser apóstolo. Vai ser modismo, vai ser cargo, vai ser título, mas não vai ser um cumprimento bíblico. Não tem a ver com a Bíblia. É que eu não vou ficar mergulhando muito em cada um deles, mas para a gente poder entender, o apóstolo ele está na ponta da linha. Eu costumo citar quando eu vou falar sobre o apóstolo. Fala, Rafa. Sim. Uhum. Então, Rafa, eu ainda acho que é um pouquinho mais do que isso. Ainda é um pouquinho mais do que isso. Tipo assim, eu posso até te falar sem medo de errar, que a gente está até caminhando para isso. Mas apóstolo, por exemplo, foi o Everton por um instante, foi a Karen, entendeu? O apóstolo, ele vai para o campo, Rafa. Sabe? Por que eu te falo assim? Eu não deixo de lado, não. Eu não quero usar de demagogia ou de falsa humildade, sabe? Porque se a gente for entender o chamado, a gente deixa de usar de falsa humildade. O cara é profeta, irmão, acabou. O cara é apóstolo. O cara é pastor e pronto. E vamos funcionar assim, pô. Entendeu? Sim, eu já te entendi. A visão é essa mesmo, entendeu? A visão é essa mesmo. É assim, o apóstolo, eu vou dar um exemplo aqui. Ele fundamenta, isso, ele fundamenta a igreja, entendeu? Então, ele vai para fundamentar, vamos dizer o seguinte, em São Gonçalo é feito um trabalho apostólico. E esse trabalho apostólico, por exemplo, eu acredito que a base tem feito isso lá, porque a base está enviando o pastor Marcelo, o pastor Wagner, vai o pastor Fábio agora. Está dando para entender? Então, são pessoas que estão sendo enviadas para fundamentar a igreja, que está relacionada ao ensino. Então, sim, eu concordo com a sua visão,
E a gente tem que ampliar isso. Tá dando para entender? A gente tem que ampliar isso. Essa é a visão de um trabalho apostólico, de ser enviado. Exatamente, exatamente. Alguns, é óbvio que os discípulos de Jesus, são os apóstolos. Não dá para comparar. Ok. Quem levantou foi o próprio Jesus. Mas quando a gente fala a respeito do apóstolo Paulo, por exemplo, as pessoas querem botar o apóstolo Paulo em um patamar aqui como se, não, porque Jesus, pô, mas também tinha Barnabé. Está entendendo? Junto com Paulo. Então, a Barnabé, porque Jesus, entendeu? Então, pós os apóstolos que nós conhecemos, todos que vêm depois deles são apóstolos, tão quanto os apóstolos de hoje. Tão quanto. Que isso, cara? Tu vai comparar tão quanto. Tão quanto. Existem pessoas dando a vida na China, na Coreia do Norte, no mundo árabe, estão morrendo por isso e estão morrendo com a vida apostólica. Tão quanto. Sim, sim, sim. E eles têm consciência disso, Fábio. Eles têm consciência disso, mas não tem um título como apóstolo. Mas sabe que a função é apostólica. Entendeu? Pô, Silas não tem uma função apostólica? Silas Malafaia? Cara, 20 mil igrejas que o cara fundamentando aí, 20 mil, eu estou falando toda hora enviando pessoas. Entendeu? Movimentação da Jocum é apostólica, pô. É apostólico, cara. Entendeu? Não tem a ver com título, é funcional, pô. Não tem a ver com título. Agora, vai explicar um negócio desse. Parece que é difícil, cara. Aí você vai ver, tu vai esbarrar com líderes que vai falar assim, não, o apóstolo não existe. Aí ele condena o apóstolo bíblico por causa do apóstolo de título. Fala, Gabi. Pode falar. Sim. Sim, para a instituição. Legitimar. Os missionários? Que missionário? Uhum. Tô entendendo. Então, é doutrina, pô. É doutrina. Vai fazendo essa escadinha, porque eles estão tratando como título. Espera aí, gente. Espera aí, rapidinho. Sim, mas é bíblico. Entendeu? Aham. Uhum. Sim, pô. Então, o chamado ele é de Deus, o presente é de Deus, que a gente falou na parte introdutória. Entendeu, Gabi? Então, Gabi, o que acontece? São doutrinas. A gente precisa entender que Jocum é uma agência missionária. A Jocum, quando chega no dia de domingo, eles precisam congregar em uma igreja. Eles precisam estar indo em uma igreja. Mas a Jocum é uma agência missionária. Então, a Jocum, ela não se vê legitimando ninguém a nada. Ela vê a igreja fazendo o papel dela. Por isso que ele tem que congregar. Se esse pastor é missionário, amém.
Se esse obreiro é missionário, amém. Se esse evangelista é missionário, amém. Entendeu? Amém. Mas ela não tem a obrigação, porque ela é uma agência missionária. E ela se vê como uma agência missionária, ela não é uma igreja. Uhum. Sim. Por causa da doutrina. Por causa da doutrina da Assembleia, que é de um jeito. Mas isso não quer dizer que me impede de eu fazer isso. É. É uma doutrina humana, Gabi. Agora, isso não. Uhum, ele foi treinado, claro. É uma escola. É como eu penso hoje, como base, como escola. Então, nós estamos sendo treinados para. Entendeu? Sim. Então, aí vem os métodos que a Bíblia nos ensina para conhecermos um pastor. Está lá. Para conhecermos um diácono, está lá. Um apóstolo, está lá. A Bíblia nos ensina isso, entendeu? E aí vem pelos métodos. E não pela regra humana. E não pela regra humana. Sim, é uma regra humana, entendeu? É totalmente humana. É. É doutrina. Entendeu? Doutrina. Doutrina. Então vai ter um montão de gente que não, eu não acredito no ministério apostólico, não, eu não acredito na pastora. Qual é a igreja que acha que é Deus é amor, que é o presbítero? Entendeu? O presbítero é o pastor. E não está errado. E não está errado, porque o presbítero, o pastor e o bispo é a mesma função. Biblicamente falando. Tá entendendo? Biblicamente falando, é a mesma coisa. Então, não, não há necessidade. Não entendi, Tony. Entendeu? Não há necessidade de ser bispo para você poder pastorear. Aí, hein, pessoal, o que você faz? Ah, não, se você tem 3 congregações, se você tem 5 congregações, você é um bispo. Isso é doutrina humana, gente. Entendeu? É doutrina humana. Então, vamos abrir mais 2 aí e a gente chama um bispo para legitimar bispo. É o missionário Neto, ele é pastor, ele, né? Uhum. Bispo. É os pastores da igreja. Não. Então, obrigado, Acho. Então, não tem regra não, gente. Entendeu? A regra é a Bíblia. Era o mais velho. Né? Entendeu? Então, não existe essa regra. Entendeu? Muitas das regras é só modismo, gente. É só uma questão de colocar cargo. Entendeu? Só de uma questão de colocar cargo. Mas, enfim, nada contra a quem vê dessa forma. Eu só estou tentando colocar e ensinar o que está na Bíblia. É só isso. Eu não quero de maneira nenhuma, estar seguindo apenas uma regra humana. Apenas uma regra humana. Precisam de regras, precisa de administração e todas as outras coisas para uma instituição, mas quando a gente fala a respeito de Bíblia, é o que prevalece. Então, por mais que a igreja creia dessa forma,
a Bíblia prevalece. Eu não vou ficar discutindo dentro de um local onde o cara crê dessa forma. Entendeu? Não, não dá. Entendeu? Nem tem como. Nos traz respeito, isso aí. Com certeza. E segue aí. Ah, mas você não me respeita. Não tem problema, eu te respeito. Entendeu? E a gente continua seguindo em paz. Com certeza. E vamos seguir. E vamos que vamos. Falamos do apóstolo, assim, de forma rápida. Os profetas são as vozes que revelam. Os profetas não são apenas preditivos, mas também exortativos e edificantes. Então, edifica e exorta. Pode predizer, porém, eles também são pessoas que exortam e pessoas que edificam. E o que é interessante é que as pessoas pensam que o profeta ele fica revelando o futuro. E, na verdade, não tem nada a ver com isso, de revelar o futuro. Entendeu? Não tem a ver. Por que as pessoas elas se perdem muito em relação à profecia? Porque ela se agarra na profecia e esquece de quem profetizou. Que, na verdade, foi Jesus. Meu Deus, cara, o que é isso? Então, gente, olha só. Deixa eu dar a dica aqui, ó. Pega a visão aqui. Quando alguém falar contigo uma profecia, falou contigo, te entregou algo, como a gente costuma dizer, não se agarre à profecia. Continue agarrado com Jesus. Continue agarrado com Jesus. Porque a profecia, ela há de se cumprir ou não. Porque o que eu aprendo sobre a profecia é da seguinte forma. A profecia, ela existe baseado naquele caminho que você está tomando. Então, às vezes a gente fala assim, por que isso não aconteceu? Porque mudou a rota. Porque mudou a rota. Porque enquanto eu estou naquela direção, aquilo está cumprindo. Agora, quando se muda a rota, Deus não tem a obrigação de se manter naquilo ali. Aí você vai falar assim, mas porque Deus, ele falou, a gente costuma usar esses termos. O mesmo Deus que falou para Abraão, mata Isaac, falou, não mata Isaac. É o mesmo Deus. Entendeu? O mesmo Deus. Então, até aqui, Deus ele fala para Moisés, Moisés, eu vou matar todo mundo e de você eu vou fazer uma nova nação. Deus iria continuar cumprindo a promessa dele aos patriarcas. Ele continuaria cumprindo. Mas Moisés intercede. E na intercessão de Moisés, ele consegue salvar os que não eram de guerra. Que subentende que era até 20 anos. Subentende. Então, os que não eram ainda homens de guerra, se salvaram. Enfim, a profecia é porque eu estou indo por aqui. Eu estou indo por aqui. Então, Deus está mostrando para mim o meu caminho, minha rota. Mas isso pode mudar. Então, as pessoas pensam e agarram que aquilo ali é o fim. Aquilo não é o fim. Aquilo só está te dizendo o caminho que você está tomando, está te levando para aquele lugar. É óbvio que existem coisas que Deus nos mostra que aquilo vai acontecer, porque a gente vai manter naquela rota. Então aquilo vai acontecer, isso aqui vai acontecer. É só a gente manter naquela rota ali que vai acontecer. Mas eu não me agarro. Se eu me agarrar nas profecias, eu me perco. Eu vi as pessoas se agarrar na profecia, gente. Eu vi, entendeu? Só deixa fluir, pô. Entendeu? Se todo mundo morresse quando...
Sim, foi o Márcio Valente. Foi. Uhum. Aconteceu. Uhum. E muita coisa a gente só lembra depois que acontece. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Assim, é, quando a gente fala de profetas, você precisa entender que quando há um chamado para tal, ele simplesmente acontece. Você pode ganhar experiência e maturidade conforme você vai funcionando. Mas você não vai sentar agora aqui e vai, eu quero ser um profeta. Cara, simplesmente vai acontecer. E você vai ver o quanto que Deus vai lhe usar em cima disso. E é doloroso, tão quanto. É doloroso, filho. Porque às vezes Deus está falando coisas que você não quer falar, pô. Tá indo falar com pessoas que Deus está te incomodando a falar e você não quer falar, porque você sabe o quanto aquilo ali é. Você pensa, o cara não vai acreditar, a pessoa não vai entender, por que eu estou falando isso daqui? Você ainda vai se expor. Então, deixa Deus fazer. Fica tranquilo. Olha, eu consigo ver isso nele. Entendeu? Eu consigo ver. Consigo ver o Eliseu como um profeta e se tornando um grande pastor. Né? É, como é que foi falado? Isso eu não posso falar, não. Não pode falar. Hoje não. Enfim, de repente nas outras aulas. O profeta Eliseu. Eu consigo ver isso nele. Sim, 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 sim. Sim, com certeza. Com certeza. Então ele traz a direção, exorta, confirma o que Deus está fazendo. O dom profético é a continuação da voz do Espírito para a edificação da igreja. Olha só olha o peso, gente. É a continuação da voz do Espírito para edificar a igreja. O profeta, ele edifica a igreja. Você percebe foi Isaías, né? Falando com o rei Ezequias. Não foi Isaías falando? Coloca lá a sua casa em ordem, não é isso? Que tu vai morrer. Pô, tá falando com o rei, cara. Tá falando com o rei. Entendeu? É exatamente isso. Foi assim com Jeremias. Jeremias falou, até ficar preso e tentarem matar o cara. Entendeu? Então, é um peso grande. Aí entra uma parada aqui que a gente não pode fugir. Tem que entrar agora. Depois a gente mergulha. Que a gente ouve muito o quê, pastor? A gente ouve muito assim, ó. Como pode Deus estar falando contigo, mas não está falando comigo, que sou o pastor da igreja? Como pode? Porque Deus é Deus. Quem diz que tem os filhinhos especiais, né? É o mesmo espírito, moço. Entendeu? Você só tem que ter a responsabilidade. Pega a visão, gente, que isso é sério. Você só tem que ter a responsabilidade de sustentar o que você está falando. É só isso. Como eu tenho que ter a responsabilidade de sustentar o que eu estou falando. E ponto final. Entendeu? É só isso. Agora, como isso aí é coisa de líderes, né? Vou botar assim, de líderes, de pastores, rapidinho, Toninho, de líderes e pastores que querem dominar as ovelhas, entendeu?
e quer colocar aquele domínio. Agora, olha só como é que são as coisas. Aí, quando a gente fala algo desse tipo, então Deus está falando comigo. Óbvio, sustenta aí, irmão. Se Deus está falando contigo, sustenta. Vai nessa força. Entendeu? Aí eu concordo quando a liderança fala assim, não, pastor, porque Deus falou comigo. Meu irmão, aí não tem nem como a gente falar outra coisa. Entendeu? Não tem nem como. Óbvio que a gente tenta sentar e conversar. Olha, o sonho que tu teve, a visão que tu teve, o que você... Olha, presta atenção, o que você está falando, isso acontece muito comigo e com a Kátia. Aí as pessoas vêm, não, porque Deus me deu um sonho e traz a interpretação. A gente fala assim, olha, muito bem, sei não, cara. Entendeu? E de verdade não é, a maioria das vezes. Entendeu? Cara, não é. Mas às vezes você só está querendo interpretar o que você quer que seja. Entendeu? E está colocando o nome de Deus no meio. É. Às vezes ele. Não existe outros momentos ali de José, ou existe? Então, mas ele está interpretando o sonho, entendeu? Quer ver assim, dentro da profecia mesmo, eu consigo ver Daniel, entendeu? Daniel como profeta, entendeu? Porque José, ele ele interpretava sonhos, entendeu? E que muitos de nós podemos interpretar, mas não quer dizer que a gente flui como um profeta. E existe ainda, Ju, aquele momento, Deus te usando com profecia. E nem por isso tu flui como um profeta. Eu consigo, Ju, ver Deus me usando de vez em quando em profecia, mas nem por isso eu estou fluindo como profeta. Entendeu? A palavra profética, a maioria vai dizer, Tony, que é a palavra que é pregada, que é anunciada, que está revelada. Então, não é exatamente a palavra de conhecimento ou a de sabedoria. É uma palavra que já está pregada, já foi anunciada, que está na Bíblia. Por isso que a gente fala que o cara, o pastor, quando ele está pregando, ele está sendo um profeta, ele está profetizando. Mas ele está anunciando o que está revelado, é por isso. Só que a profecia que a gente está falando aqui é essa que vai além. Entendeu? É que vai além. A gente está falando desse dom de profecia. Quando a gente é o cara que flui no ministério profético, não é o que é usado com profecia. Por isso que eu estou falando a respeito de José. Ele não é o cara que é usado com profecia, mas ele interpretava sonhos. Entendeu? Mas, tipo, os outros que a gente citou, não, eles eram usados mesmo. Eles fluíam como? Sim, sim, sim. Mas isso não quer dizer que ela está fluindo nos dons do ministério. Por exemplo, eu vou dar o próprio exemplo que a gente falou do apóstolo. Eu vou dar o mesmo exemplo que a gente falou do apóstolo. O Everton, ele funcionou como apóstolo. E hoje, hein, Everton, como é que tá? Como é que tá isso aí, mano? Hã? Quem?
Sim, mas mais na pregação, entendeu? Mais na pregação. Enfim, fluir como nos dons do ministério é uma outra coisa. Você funciona quase que 24 horas naquilo ali, ou 24 horas, entendeu? Fluir como no ministério profético. Você é profeta 24 horas. Não é que ser profeta não quer dizer que você está revelando, acabei de falar, entendeu? Mas, mas, vira e mexe, Deus fala, mano. Deus fala, entendeu? Fala, Toninho, tu ia falar, não falou? Falou não. A Ju cortou, vai, Toninho. Uhum. Sim, também. Também. Uhum. Sim, sim. Exatamente. Uhum. Tá entendendo que existem muitas regras humanas? Regras humanas, gente. Oi, Rafa. Uhum. Uhum. Sim, sim, sim. Vamos andar um pouco e a gente mergulha depois, quando a gente falar mais sobre o profeta, a gente mergulha sobre isso. É, os evangelistas, né, são aqueles que anunciam o evangelho com o poder, alcançando os perdidos. Amado. Vamos lá, olha só. É, falando de pirona, mano. Os pregadores do evangelistas são os pregadores do evangelho, gente. São os que anunciam. Então, aí a gente entra na mesma história. É, todos nós anunciamos? Todos. Todos nós anunciamos. Mas tem aqueles que fluem como evangelista? Com certeza. Existem muitos, muitos, muitos. Aí que a pergunta que ainda não surgiu. Pastor, tem como as pessoas fluírem em alguns, não apenas em um, mas em dois, três dons do ministério? Com certeza. Com certeza você vai ver pastores evangelistas, você vai ver apóstolos que não vão apenas fundamentar, mas eles vão evangelizar primeiro para depois fundamentar. Então, normalmente, eles carregam o dom como evangelista. Fala, Rafa. Filipe está citado aqui. Filipe foi um desses evangelistas. Mas alguém tem dúvida, também foi diácono, né? Mas também alguém tem dúvida que o próprio Paulo também não era evangelista? Entendeu? Era evangelista. Então, exatamente. Então você consegue perceber isso, um, dois, três dons, ou até os cinco, sei lá. Alguns vão dizer, não, Jesus foi o único que fluiu nos cinco dons do ministério.
Mas eu consigo ver Paulo como apóstolo. A Bíblia fala que ele era mestre, a própria Bíblia. Ele era também evangelista, também era pastor, porque diversas vezes ele teve que ficar pastoreando igrejas até levantar pastores. E faltou o profeta, e ele também era profeta. Cara, tem coisas que é o ser humano falando, cara. Tem coisas que é só o ser humano falando. Entendeu? Como se fosse, enfim. Pastores. Vem do grego poimen, que significa literalmente pastor de ovelha. O pastor na Bíblia significa literalmente pastor de ovelha. Ele discipula, cuida, corrige e ensina. Mas isso não quer dizer que ele não pode fluir como um profeta, como um apóstolo, como evangelista ou como um mestre. Não importa. Mas o pastor, ele vai ter também essas características de discipular, cuidar, corrigir e ensinar. O pastor é servo, que ama o rebanho, com o coração de Cristo. Ele se doa, mesmo sem o reconhecimento. É por isso que, inúmeras vezes, quando eu estou conversando em algumas situações, as pessoas acabam não entendendo o porquê que eu estou tomando aquela atitude. Mas eu estou tentando não só poupar a minha alma, mas poupar também a da ovelha. Mesmo que doa, que sofra e que, enfim, mas eu estou tentando poupar. De maneira que a gente consiga corrigir e andar bem, andar em paz. Os doutores, que são os mestres, são os que ensinam. Mestres são capacitados a expor as escrituras com clareza, ensinar doutrinas, proteger contra heresias. Mas também são os mestres que criam doutrinas e que se tornam hereges. Normalmente são mestres, porque o mestre ele tem essa capacidade de formar pessoas, de formar uma ideia, de trazer um intelecto. E ele também é o cara que é tido como um falso profeta, como um falso apóstolo. Ele consegue também levantar essas pessoas, porque ele tem uma capacidade muito maior do que os outros de se tornar um herege, por causa dos ensinamentos. Por causa dos ensinamentos. Ele domina aquilo ali. Ele domina. Por isso que você vai ver pessoas falando com muita clareza, por exemplo, contra a ceia, ou contra o dízimo, ou contra, sei lá, um monte de coisas. Mas é porque ele traz aquilo com muita clareza pelo dom, por causa do dom. Persuasão, entre outras coisas, entendeu? Porém, não quer dizer que está certo. Não quer dizer que está certo. Ah, mas o cara é mestre. E daí? Vai para a Bíblia, gente. Continua com ela. Ah, mas o cara é reverendo, não sei o que das quantas. Mas não é Jesus. Entendeu? Mas não é Jesus. Continua com a Bíblia. A igreja que não ensina... Agora, óbvio também que a igreja que não ensina, cedo ou tarde, ela cai. Ela cai. Eu lembro de uma igreja que a gente estava dando até a Universidade da Vida na época, e o pastor falou com a gente assim, a gente não tem escola. Por que não tem escola? Porque o pessoal não quer. Não, não é porque o pessoal não quer. Não, não acorda domingo pela manhã, não faz dia de semana, dia nenhum. Na verdade, eu que preciso querer. E a partir de mim, a partir daquele que está ensinando, a partir do pastor... Lembra? E aconteceu, verdade. Bom, excelente. Foi todo um galerão. Foi um galerão para fazer. E era um estudo. Então, de fato, parte da liderança. Se isso vai acontecer ou não. O restante ele vai vindo caminhando no barco. Entendeu? Vai vindo caminhando junto. E quem faz essa citação aqui que eu acabei de ler, ó, a igreja que não ensina cedo ou tarde, ela vai cair. O ensino ele é o alicerce para o crescimento saudável da igreja. Augusto Nicodemos, que é um grande mestre, né? Apesar de eu não concordar com tudo, mas é um grande mestre.
Ele também, se ele estivesse me ouvindo, tu acha que ele ia concordar com tudo que eu falo? Não é concordar com 2% do que eu falo. Enfim, gente, a gente vai parar por aqui. A gente tá dando, falta 10 minutos. Porque tem algumas coisas aqui que, se eu começar a abordar, eu tenho que terminar e não vai dar tempo, entendeu? Mas o que a gente precisa entender, só para eu poder concluir aqui, ó, essa é uma aula introdutória. Vamos tentar terminar, ok? Os outros 5 dons do ministério. Vamos tentar terminar. O que a gente precisa entender? Os dons do ministério, eles veio para aperfeiçoar os santos. Isso é o principal. Ou seja, tornar os santos maduros. Veio para servir no ministério, no trabalho. Então, ele veio para servir. E ele veio para edificar o corpo, trazer um crescimento coletivo. Edificação é base. Edificação é criar bases, estrutura, para que o corpo ele possa ser fortalecido, para que ele possa crescer em cima de algo muito sólido, firme. Então é necessário os dons do ministério. E olha que interessante, tais conclusões, que é baseado em Efésios, lá do 11 ao 13, que a gente está trazendo aqui, não é só para o mestre ou para o pastor. Não, são os 5 dons. Eles trabalhando junto, eles vão trazer aperfeiçoamento, eles vão responder ao chamado e eles vão edificar o corpo. É importante que os 5 trabalhem junto. E aí a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai começar com o apóstolo e a gente vai perceber que o trabalho apostólico ele é muito grande. Ele é muito grande. A gente vai sair daqui apaixonado para ser um apóstolo. Apaixonado para ser um apóstolo. Entendeu? Que o trabalho é árduo, é grande, mas é necessário. É necessário. E não tem a ver com título. Tem a ver com a função apostólica. Ok? Amém, queridos? Vamos parar por aqui.